Imagine viver se sentindo sempre sob pressão, sem nem entender o porquê. O coração bate mais rápido do que o normal, tem aquela sensação de vazio no estômago, um nervosismo que não vai embora. A cabeça não para, nem mesmo de noite, hora que era para ficar tudo mais calmo, para preparar o corpo para dormir. Mas parece que os pensamentos, aquela lista infinita de coisas para fazer, não vai embora. E o foco, como tá? Você se pega perdendo foco em tarefas simples, procrastinando ou esquecendo coisas que normalmente lembraria? Pois é, esses podem ser sinais de ansiedade, um problema que afeta a grande parte da população. Aliás, o Brasil lidera o ranking mundial em casos de ansiedade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Será que tudo isso é normal? Será que está todo mundo assim? Nesse vídeo vamos falar das causas da ansiedade, quando procurar ajuda e o que pode ser feito para tentar melhorar essa situação. Antes da gente seguir, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas notificações. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, em 2019, 18,6 milhões de brasileiros, quase 10% da população, conviviam com ansiedade. Além disso, no primeiro ano da pandemia de Covid-19, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%, segundo um resumo científico divulgado em março de 2022. Isso tudo o que está acontecendo pode ser um reflexo da pandemia, que foi marcada por crises econômicas, isolamento social, medo da contaminação e perda de pessoas próximas por causa da Covid-19. De acordo com dados do Google Trends, o Brasil é o segundo país do mundo que mais se preocupa com questões de ansiedade, ficando atrás apenas da Ucrânia. Enquanto as pesquisas por ansiedade aumentaram em mais de 70% no mundo nos últimos 5 anos, em comparação com um período anterior, no Brasil elas cresceram mais de 150%. Outra pesquisa do Datafolha mostrou que 3 em cada 10 brasileiros se sentem ansiosos, têm problemas com sono e com alimentação sempre ou frequentemente. Se sentir ansioso de vez em quando é diferente de ter um problema que demanda uma busca por ajuda profissional. A diferença entre o transtorno de ansiedade generalizada, conhecido pela sigla TAG, e a ansiedade comum está principalmente em 3 tópicos: na intensidade, duração e o impacto dos sintomas na vida diária. A ansiedade comum é uma resposta natural do corpo a situações estressantes ou desconhecidas. Por exemplo, ficar ansioso antes de uma apresentação, diante de uma plateia, é absolutamente normal. A grande questão é, uma vez que a situação passa, todo aquele sentimento deveria passar também. No caso do transtorno de ansiedade, por outro lado, a preocupação e a ansiedade excessiva são persistentes e desproporcionais em relação ao que está acontecendo na vida real. Em uma pessoa com transtorno, esses sentimentos ocorrem na maioria dos dias por pelo menos 6 meses seguidos, e eles não estão limitados a eventos ou situações específicas. Por fim, uma pergunta para a gente refletir. Essa ansiedade está atrapalhando a sua vida, as suas atividades diárias? Por exemplo, você deixa de fazer coisas por causa da ansiedade? Está afetando o seu relacionamento, os estudos, o seu trabalho? Se você sentir que essa preocupação está excessiva ou que está começando a afetar o seu trabalho, os seus relacionamentos ou outras partes da sua vida, ou se você estiver deprimindo por causa desses sentimentos, pode ser a hora de falar com alguém. Psicólogos e psiquiatras são os profissionais que fazem esse acompanhamento. Os tratamentos vão desde terapia até, em alguns casos, a medicação. Além disso, temos cada vez mais evidências de que exercícios físicos, meditação e uma boa rotina de sono podem ajudar muito a aliviar a ansiedade. Antes de seguir para o fim, eu vou trazer mais algumas atividades indicadas por especialistas para minimizar a ansiedade. Primeiro é limite a ingestão de açúcar e cafeína. Como a ansiedade é fisiológica, os estimulantes podem ter um impacto significativo. O segundo é meditação e práticas de atenção plena. Essas atividades têm sido cada vez mais estudadas para diminuir os sintomas de ansiedade. O terceiro é recarregue as baterias emocionais. A gente está bem acostumado em descansar o corpo, mas a mente acaba ficando sobrecarregada. E os especialistas dizem que o ideal é fazer atividades com um propósito e não no piloto automático. Durante uma crise, cheque os dedos do pé. Pois é, eu vi essa dica em um artigo do New York Times e faz sentido. Como eles estão? Tente mexê-los. O especialista explicou que esse tipo de reorientação pode acalmar você e quebrar o ciclo de ansiedade. E aí, será que esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre a ansiedade? Comente aqui no vídeo e também compartilhe para ajudar mais pessoas. E não se esqueça, se tiver com esses sintomas a ponto de atrapalhar a sua vida, procure ajuda.